Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu estou aqui com a minha esposa, missionária Daliene Roque. Dá um alô para os irmãos, amada. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Meus queridos, nós temos uma pergunta aqui de esclarecimento para a igreja. Uma igreja verdadeira na presença do Senhor, ela precisa conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, né? E nós temos observado que muitas doutrinas, infelizmente, até igrejas com grande renome, têm ensinado aos seus membros ensinos a qual o Senhor Jesus ele já aboliu, o qual o nosso Deus já aboliu por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja cristã, ela tem a orientação, ela é orientada pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus foi nos dado por meio da morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Então aqui há uma pergunta muito interessante. A irmã missionária Daliene vai estar fazendo essa leitura para os amados irmãos. Pastor Jefferson, a pergunta é assim, ó. É correto as igrejas cristãs ensinar doutrinas da lei mosaica? Aleluia. É uma pergunta que, infelizmente, é o que tem mais ocorrido, irmãos. Talvez você mesmo já observou o tanto ou quantas doutrinas têm sido inseridas dentro do nosso meio evangélico. Não é verdade? Então aqui a pergunta fala que se é certo as igrejas cristãs ensinarem doutrinas da lei mosaica. Olha, amados, nós sabemos que a palavra do Senhor nos fala que há períodos na Bíblia até chegar aos dias atuais. Todos nós sabemos disso. A palavra do Senhor nos fala que Deus fez o homem. Através desse homem, o Senhor lhe deu uma esposa. Eles cometeram a desobediência, foram colocados para fora. O pecado entra no mundo, acontece um assassinato entre Caim matando Abel, seu irmão. A palavra do Senhor nos fala que Deus, ele coloca uma punição sobre Caim. Caim sai da presença de Deus. E ali o pecado não para mais, né? Então o Senhor, ele põe uma sentença sobre a terra, sobre a humanidade. E qual foi a sentença? O dilúvio. E a palavra do Senhor nos fala que somente Noé, sua esposa, seus filhos e noras escaparam do dilúvio porque Deus achou graça em Noé. Então esses irmãos, esses homens e mulheres conseguiram o livramento da parte de Deus. A terra toda pereceu, os animais, todas as populações, todos morreram e começou uma nova etapa na terra. Deus deu mais uma oportunidade para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que logo em seguida Noé planta uma vinha e um dos seus filhos o vê nu, que é o Cã, e Noé amaldiçoa esse filho. E ali vem surgindo uma nova população, um novo povo maldoso, cheio de maldade, com mortes, domínios por meio da força. E o Senhor envia juízes, reis, profetas, para trazerem a lei, a regra para aquele povo. Mesmo assim, este povo, eles não dão ouvidos aos seus profetas, não dão ouvidos aos seus reis, não dão ouvido aos seus juízes, não é verdade? Até que a promessa venha se cumprir no nascimento de Jesus Cristo, a qual, quando o Senhor chama Abraão, que é chamado o pai da fé,
e coloca a promessa que um dia nasceria da descendência desse Abraão um justo, um libertador, aquele que iria salvar a humanidade. Então, nesses minutos que eu expliquei, vocês estão tendo a oportunidade de ter essa dimensão, o que é o amor de Deus. Jesus, ele vem, estabelece o novo mandamento, porque o antigo mandamento que foi dado a Moisés, até aquele momento, era chamado da lei, a lei mosaica, que Paulo por várias vezes fala que era a lei da morte, porque ninguém, por sua vez, conseguia cumprir todos os mandamentos. Esta é a palavra do Senhor. Então, pelo amor que o Senhor havia com toda a humanidade, a palavra do Senhor fala que Deus, ele envia o seu Filho. O seu Filho se torna o nosso libertador. E ele entrega a sua vida por nós, derramando o teu sangue. Então, aqui surge uma nova aliança. A antiga aliança, a primeira aliança, ela passou. Ela foi abolida. E Deus nos deu uma nova aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus fala que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vamos aqui pegar alguns exemplos que está na carta de Gálatas, lembrando que todo o Novo Testamento nos fala sobre isso. Você que é um cristão, você que está iniciando agora, guarde essas palavras no seu coração. Se você deseja a redenção, a salvação, é somente por Jesus Cristo. Se alguém vier ensinar outra doutrina, a não ser esta, o Evangelho, é considerado anátema, é maldição. Amém? Então nós vamos aqui, em nome de Jesus, na carta aos Gálatas, em nome do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurados ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Graças a Deus. Então, como foi apresentado aqui esse texto, se nós buscássemos a homens, o ensinamento de homens,
nós estaríamos perdidos. Porque Jesus, aqui segundo o que está escrito, morreu por todos nós e nós somos crucificados também com ele, mediante a fé no Filho de Deus. A lei, ela foi colocada agora fora, ela foi colocada para fora. Paulo fala que se eu edificar aquilo que eu destruí, eu vou estar construindo algo para a minha própria destruição. Vocês compreendem? Olha bem, a palavra do Senhor nos faz uma reflexão. Quando Jesus ele chama, reúne seus apóstolos, seus discípulos, a palavra do Senhor fala que Jesus veio também debaixo da lei, para cumprir a lei. Você compreende? E ele, certo momento, ele fala, aqui está quem cumpre toda a lei. Ele cumpre a lei. As nações foram libertas por meio de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e manifestado como Filho de Deus e ter se entregado por nós, todos nós estaríamos debaixo da lei. Certo? Então, se os judeus viessem pregar a Deus o ensinamento da lei mosaica para nós, gentios, nós, para sermos salvos, nós teríamos que obedecer à lei, porque no qual a salvação só seria devido à obediência à lei. Mas Deus, na sua misericórdia, ele enviou o seu Filho pelo amor de todos nós. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, a qual nós conhecemos como graça. Pela graça nós somos salvos. É de graça que Jesus Cristo morreu por você e morreu por mim. É de graça que nós recebemos a vida eterna, recebendo a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele se fez pecado. A palavra do Senhor nos fala que ele se fez pecado por nós no madeiro. E todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. Então ele recebeu sobre si todo o pecado. Então, os ministérios, as igrejas, elas têm que se ater, elas têm que se prender na verdade. Nós recebemos o novo. A palavra do Senhor nos fala que não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos vão se romper. Se você quer receber a vida nova, a salvação, a alegria, a paz, a garantia da vida eterna, você tem que se tornar uma nova criatura. Você compreende? Nicodemos disse a Jesus, é possível que um homem velho possa nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? E Jesus fala, mas sendo tu príncipe, você é um dos principais da sinagoga, não sabe? Você só compreende as coisas dessa terra, porque você é da terra. A quem é do céu, quem é da glória, quem é do alto, compreende as coisas espirituais. Nós precisamos, amados, entender em nome de Jesus Cristo, que se você aceita qualquer ensino, qualquer doutrina, a qual mistura o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai estar crucificando a Jesus Cristo novamente, como foi lido aqui. Então Jesus Cristo morreu em vão. Você entende? Quando Paulo perseguia os cristãos e ele cai ao chão, ele ouve a voz e os seus olhos ficam cegos, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, se Jesus falou, amados, que a nova aliança é feita por meio do seu corpo, por meio do seu sangue, e ninguém que vem ao Pai, ninguém que chega diante do Pai, todos têm que passar por Jesus Cristo. Ninguém vai vir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Você entende? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos pegar um outro exemplo aqui, nessa mesma carta de Paulo, aos Gálatas, em nome do Senhor. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão,
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, amados, é muito desagradável saber que as pessoas estão se deixando levar por falsas doutrinas, doutrinas criadas por homens, algo que não está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que aquele que acrescentar algo, um tio, uma vírgula, este vai receber as punições, as pragas nela mencionada. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio e lá estava ensinando as pessoas a fazer o jejum de Daniel. Sabe, Jesus nunca incentivou ninguém a fazer isso, nem Paulo, nem Pedro, ninguém. O jejum é sagrado, é para a sua consagração, para o seu fortalecimento espiritual. Quando você abre mão de coisas, você abre mão de alimentos para você dedicar a oração, a consagração. Mas isso é algo voluntário. Isso não é algo que alguém vem e coloca num grupo e fala assim, vamos fazer isto aqui durante 21 dias, que é o jejum de Daniel. Porque as pessoas, muitos não compreendem o que aconteceu ali por meio de Daniel, as visões que Daniel queria receber, a revelação. Daniel teve visões, ele queria receber a revelação, então ele entrou em jejum para que Deus revelasse a ele o que era. O Antigo Testamento está aqui, Daniel. Ele revela coisas do Antigo Testamento, no qual o Apocalipse, de coisas que vão acontecer, mas Jesus nunca falou. Pelo contrário, Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Então muitas pessoas, amados, estão se deixando levar por líderes com maldades, com segundas intenções, e nunca esquecendo que a palavra do Senhor nos fala que Lúcifer pode se transformar em anjo de luz para enganar até mesmo aqueles que são escolhidos. Ele vai tentar te enganar. Mas se você tiver a fé só em Jesus Cristo, guardar o que está na palavra do Senhor, guardar o Evangelho, nós temos o Evangelho. E muitos perguntam, mas e o Antigo Testamento? Você vai ver que são doutrinas judaicas. São leis que foram dadas por Deus, é o mesmo Deus, que foi colocado nas tábuas e passado para aquele povo. Mas um povo que não obedece a Deus. Se você ler a Bíblia, se você guardar a palavra do Senhor no seu coração, você vai ver que por várias e várias vezes este povo foi levado ao exílio, esse povo foi levado à prisão, em cativo, porque não obedecem a Deus. E todos estavam destituídos da graça de Deus, todos. Então a graça nos alcançou, o Senhor Jesus nos alcançou, o nosso Deus nos alcançou. Ele nos amou primeiro e deu seu Filho para todo aquele que nele creia. Nós temos que crer no unigênito de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Lá não está escrito se você tem Abraão, lá não está escrito se você tem Daniel, se você guardar a palavra de Daniel, lá não está escrito se você guardar a palavra de Ezequiel, lá está escrito se você guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Este você estará agradando, a Deus você estará agradando. Você compreende o que nós estamos aqui falando? Paulo está aqui em todas as suas cartas mostrando que muitos estão chegando e levando um povo que aprendeu a verdade, aprendeu a seguir Jesus e estão inserindo doutrinas judaicas nas igrejas cristãs. Se você perguntar para um judeu o que ele pensa sobre um cristão, o que ele pensa sobre Jesus, você vai ficar surpreso. Se você perguntar para um judeu o que eles acham de Jesus Cristo, você vai ficar abismado com as respostas que eles vão te dar. Acredite no que eu estou te falando. Jesus Cristo se tornou escândalo para o mundo, mas Ele é o Salvador do mundo. Nós temos que guardar isso no nosso coração. Então as igrejas cristãs, elas têm que ensinar, como Jesus fala em Mateus 28, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beberem algo mortífero, não acontecerá mal algum. Sabe por quê? Porque ele fala, foi-me dado todo o poder que está no céu e na terra.
Todo o poder está no nome de Jesus Cristo. A purificação, a santificação está por meio do sangue de Jesus Cristo. Se você for lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você vai crer só nesse nome, você vai crer na doutrina cristã, que é o Evangelho. Jesus fala, o Evangelho é as boas novas. Guarde o Evangelho e você será salvo. É em nome de Jesus Cristo. Nós estamos finalizando. Tem muito mais a ser comentado, mas você possa fazer essa leitura. Leia com fé, em nome de Jesus Cristo, a carta aos Gálatas. E não só aos Gálatas, todas as outras cartas. Em nome de Jesus. Eu me despeço, em nome do Senhor Jesus. Peço você que deixe o like, se inscreva no canal, acompanhe os trabalhos. Que o Senhor abençoe a sua casa